Amém. Vamos acessar o texto bíblico, meus irmãos. Nós, como dito aqui pelos nossos pastores amados, nós estamos... Gente, eu gosto muito do Natal, tá, gente? Eu fico empolgado quando chega dezembro, assim, né? Porque dezembro é o mês de gente muito especial, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas só gente muito boa nasce em dezembro, né? Gente abençoada demais nasce em dezembro. Então, que pena, né? Jesus não nasceu em dezembro, né, gente? Pois é, mas em dezembro é um mês legal, né? Para a gente se lembrar de coisas importantes. Eu queria que você acessasse o texto bíblico, então, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. E nós vamos ler. Eu confesso que enquanto preparava a mensagem, em muitos momentos eu realmente me emocionei, porque realmente, como falei, né, eu tenho o Natal, esse mês de dezembro tem um significado muito especial para a minha vida, para a vida da minha família. Eu acredito que para a Igreja de Deus é importante que nós dediquemos esse mês a pensar sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja, para a Igreja do Brasil, para a nossa fé, que é a realidade de que Jesus nasceu. A realidade de que Deus manifestou a sua salvação de forma plena e definitiva à sua igreja. Isso é monumental na nossa fé, meus irmãos. Então, eu estou muito animado por esse advento com os pais, as crianças, né? Todos os domingos a gente vai estar trabalhando aquele versículo que vai cair, como todos aqui já disseram. E eu escolhi um texto um pouco antes da leitura desse texto de hoje, no Evangelho de Lucas especificamente, para que a gente possa refletir sobre uma lição importante sobre o Natal e sobre essa preparação. Então eu gostaria de ler do versículo 5 até o versículo de número 25, uma leitura um pouco extensa. Nós vamos dividir em 3 partes, vamos tentar ser rápido, conciso, objetivo aqui, amém? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos, diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso, pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada? O anjo respondeu: eu sou Gabriel,
que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Versículo 21, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses. Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém? Eu queria orar com os irmãos nesse instante. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo anúncio, Senhor, da Tua salvação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui diante das suas santas palavras e ter a oportunidade de, nesse mês especificamente, meditar sobre esse assunto tão importante que é, ó Deus, o nascimento do Teu Senhor, do nosso Senhor, o nascimento de Jesus, Pai. Que o Senhor nos guie por meio de uma palavra de revelação. Senhor, nos ajude a compreender as palavras que estão, ó Deus, nas entrelinhas, Senhor, da inspiração, ó Deus, da qual o Senhor possuiu o Teu servo Lucas, Senhor, ao escrever essa história, Senhor, ao manifestar essa história. Que o Senhor, neste dia, no dia de hoje, fale profundamente aos nossos corações, enche os nossos corações de esperança, transforme as nossas vidas, nos guie, Senhor, pelo caminho, Senhor, ó Deus, da esperança, da fé, do amor que o Senhor tem construído nesta comunidade, Pai. Deus, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de dar boas-vindas aos irmãos que também nos acompanham pela internet, aonde você estiver, quando você estiver, que o Senhor fale ao seu coração e fale essa palavra profundamente ao seu coração. Meus irmãos, quando eu escolhi esse texto para nossa meditação, eu queria que antes de nós iniciarmos, você imaginasse a seguinte situação. Imagina que hoje você acordou e é o dia do seu casamento. Você é mulher, você é homem, você acordou hoje e hoje é o dia do seu casamento. E você acorda nesse dia tão esperado, tão planejado, tão sonhado, e quando você vai abrir o seu guarda-roupa, você não encontra nenhum vestido, nenhuma roupa. O homem não encontra nenhum terno, nenhum tipo de roupa apropriada. Você se preparou, você aguardou esse momento, você planejou esse momento, mas no dia que isso vai acontecer, você não tem a roupa adequada, você não acha nenhuma roupa, você não preparou isso, você se esqueceu, você não encontra. Como é que ficaria o seu coração? Desesperado, né, irmãos? Eu não sei, você que casou recentemente, né? O Emanuel aqui e a Fernanda casaram recentemente, outros irmãos casaram recentemente eu casei meu filho, né? Só casamento, ontem a gente fez um casamento, só casamento para lá, para cá. Mas imagina você não estar preparado para o dia do seu casamento e você não ter o vestido de noiva. Você acordar de repente, olha, é hoje, mas cadê o vestido? Sumiu. Não tem, não preparei, não existe. Mas e a roupa do noivo? Não tem, não existe. Meus irmãos, eu não sei se vocês imaginaram essa situação, mas o Evangelho de Lucas é um evangelho especialmente diferente dos outros evangelhos, porque ele procura trazer, a gente vai trabalhar isso, alguns porquês mais para frente, mas quando eu imaginei essa situação, eu me lembrei de um texto do profeta Amós, que está lá em Amós 4:2, que diz assim: portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isto? E eu acho que, na verdade eu li o contexto, a palavra é uma palavra de juízo, é uma palavra de exortação. Ele segue dizendo: e por que farei isto com você? Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Eu me lembrei nessa hora dessa situação.
Eu me vi no casamento do meu filho sem a roupa adequada, eu vi a minha nora sem o vestido, eu vi o meu filho despreparado, nenhuma festa, nenhuma preparação, e o dia chegou. Nós passaríamos uma grande vergonha. Mas é essa situação, é basicamente esse sentimento que Lucas procura demonstrar contando essa história. Porque o doce anúncio da salvação que Deus manifestaria ao seu povo, o que antecede isso é um grito, uma conclamação à preparação. E o único evangelho que menciona isso é o evangelho de Lucas. Essa história de Zacarias e Isabel não estão nos evangelhos nem de Mateus e nem de Marcos e nem de João. O único que cita essa história é a história de Lucas. Por quê? Porque o início do anúncio, do bom anúncio desta salvação, é um convite a uma preparação. É como se Deus estivesse gritando ao mundo: vocês não podem receber esta grande salvação sem estarem devidamente preparados para isso. Nós não podíamos casar sem estarmos devidamente preparados para isso. Nós não poderíamos estar à frente de alguma coisa sem estarmos devidamente preparados para isso. Esse é o grito dessa história quando ele cita o precioso casal Zacarias e Isabel. E por meio dessa história, é importante lembrar o que veio antes: 400 anos de silêncio da parte de Deus. A última profecia de Malaquias, em Malaquias ali 4:5, dizendo que Elias seria enviado. O espírito de Elias seria devolvido. E essa é a última profecia manifesta que concordava com a profecia de Isaías, no capítulo 40, verso 3, que diziam: preparai o caminho do Senhor. A profecia que anuncia a vida e o ministério de João Batista. E os preciosos Zacarias e Isabel são nada mais, nada menos do que os pais de João Batista. Outra coisa importante que a gente precisa se lembrar desta preparação é que o mundo, irmãos, Deus preparou o mundo para receber a Jesus. Desde os cativeiros assírios, que foram dominados pelos babilônicos, que por sua vez foram dominados pelos medos, pelos persas, que por sua vez foram dominados pelos gregos, que por suas vezes foram dominados pelos romanos. É como se Deus estivesse preparando o caminho para a vinda do Messias, para a vinda da sua salvação definitiva. Cada povo, cada dominação, cada cativeiro promoveu uma contribuição específica para que o mundo estivesse preparado para receber a grande salvação anunciada aos seus profetas e principalmente ao profeta Daniel. Quando Daniel também tem a visão do anjo, e o anjo é o mesmo anjo, Gabriel, que anuncia a vinda do Messias centenas de anos antes. O mundo grego, meus irmãos, das muitas contribuições, contribuiu com a língua. As cruzadas de Alexandre o Grande e a cultura helenística, os grandes centros de ensino, promoveram uma unificação geral na língua. Por quê? Porque durante todos esses cativeiros houve uma dispersão gigantesca do povo de Israel. Muitos foram para muitos lugares e por muitos anos viviam distantes, inclusive, da sua cultura e da sua língua. Muitos do povo judeu não sabiam falar sequer o hebraico, nesta época. Mas a unificação das línguas, por meio do grego, houve
houve um processo de que todos naquele momento poderiam ouvir e entender aquilo que havia de vir. O mundo estava na sua plenitude, como disse o apóstolo Paulo, que Jesus veio na plenitude dos tempos. O apóstolo Pedro vai mencionar isso também depois nas suas cartas. Meus irmãos, Deus estava preparando o mundo para receber a sua salvação, para receber o seu único filho, para manifestar a sua salvação. Os romanos contribuíram com a paz. A dominação romana, os impérios que os romanos promoveram, por mais cruéis e ruins que foram, eles eliminaram as guerras e unificaram os povos para que eles pudessem voltar a viver a sua cultura e a sua religião, e não tivessem brigas. Eliminaram as brigas. Ninguém vai brigar aqui no meu quintal. Os romanos disseram assim: ninguém vai brigar aqui. E nós vamos se beneficiar disso. E foi assim que as províncias romanas contribuíram para a vinda do Messias. A famosa Pax Romana. Irmãos, eu estou citando um entre muitos, tá? Eu escolhi alguns aqui para citar aos irmãos. Outro destaque importante é que Lucas faz questão de mencionar que isto aconteceu nos dias de Herodes. Herodes teve uma contribuição imprescindível para que isso acontecesse, por mais que ele também ofereceu a perseguição prevista também pelos escritos proféticos. Herodes promoveu paz na Judéia, região onde estaria profetizado que o Messias nasceria. Ele expulsou os grupos, inclusive nacionalistas judeus, que muito provavelmente não seriam amigáveis com a vinda de Jesus e muito provavelmente matariam Jesus antes do tempo necessário que ele vivesse. Deus estava promovendo a sua salvação, e ele estava contribuindo, coordenando os povos para que Jesus pudesse vir. O mundo judeu teve uma contribuição imprescindível para que isso acontecesse. Através de algumas tradições, principalmente do escribismo. Escribismo é aquela tradição de copiar as escrituras, não é? Com o mundo do Alexandre o Grande, o que eles fizeram? Eles fizeram a Septuaginta. Eles pegaram os textos da Torá, a Bíblia daquela época, porque eles não tinham a Bíblia do Novo Testamento como nós temos aqui, canonizada, né, inspirada, tratada e conciliada. A Bíblia dos nossos irmãos apóstolos era o Velho Testamento, a Torá, os profetas, os salmos, os reis, os históricos, etc, etc. Como houve uma dispersão entre os judeus, eles não sabiam sequer a língua. Eles só sabiam grego, porque eles estavam dispersos em muitos lugares. Com a tradução da Septuaginta, na contribuição dos gregos com a língua, mas por causa do escribismo do povo judeu, a Torá começou a ser lida novamente e os costumes religiosos do povo de Israel voltaram a ser executados, preparando o caminho para que o verdadeiro Messias viesse e encontrasse um terreno fértil, onde todas as coisas já estariam acontecendo, para que ele pudesse manifestar de fato o que é o reino de Deus para nós hoje. Outra contribuição do povo judeu é o nacionalismo. Por quê? Eu não conheço nenhum povo no mundo que é tão nacionalista como o judeu. Judeu é judeu, não é judeu. É assim, simples desse jeito. Mas isso contribuiu para quê? Para que quando houve o retorno da diáspora, muitos judeus puderam voltar a Jerusalém e a praticar novamente a sua religião, eles mantiveram as suas tradições, para que de novo o Messias pudesse vir e falar ao seu povo constituído, como era de praxe pelos escritos das Escrituras acontecer. Nada do que aconteceu ao léu, meus irmãos. Isso é profundamente impactante para o meu coração. Deus estava intencionalmente conduzindo a história. O que indica que as nossas vidas não estão ao léu. Deus está conduzindo as nossas existências, meus irmãos. Deus não está alheio aos acontecimentos da nossa história e muito menos da nossa sociedade. Cada um deles contribuem firmemente para que os desígnios e as vontades de Deus se manifestem e sejam cumpridas na sua igreja.
E era isso que estava acontecendo aqui. E por que dar atenção a Lucas? Lucas é tão importante nesse processo, porque essa história não está em nenhum outro evangelho, e parece que isso fica desconsiderado em outros evangelhos. Outros evangelhos, genealogia e Jesus curando e tal, citam João Batista já executando o seu ministério, mas não escrevem aquilo que estava escrito no profeta Isaías e em Malaquias sobre as profecias, e muito menos cita que há 400 anos dessa época, em média, Deus estava completamente em silêncio, quase que diria um silêncio profético. Muitas coisas aconteceram. A revolta dos Macabeus, por exemplo, acontece nesse processo. Outros livros, os considerados apócrifos, que não entram no cânon protestante, também aconteceram nesse período da história. O silêncio de Deus promoveu, assim, uma série de narrativas e de tentativas de construir algo. E muitos povos, como eu disse, foram se formando. Por exemplo, os zelotes e muitas categorias de povos entre os judeus foram se constituindo. Existe um povo, principalmente que Herodes combateu quando ele dominou a Judéia, que eram esmodianos, alguma coisa desse tipo, e eles eram profundamente nacionalistas, e esses povos, se eles estivessem assim, na ativa naquele momento que Jesus se manifestasse, muito provavelmente Jesus não conseguiria continuar o seu ministério, ele ia ser assassinado por esses homens. Então, há quase que uma costura, meus irmãos, assim, milimétrica da parte de Deus, para que a salvação se manifestasse, mas para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa se colocar no lugar de Zacarias. Zacarias era um sacerdote de Deus, um homem conhecedor profundamente da lei de Deus e dos procedimentos do sacerdócio de Deus. Alguém que conhecia as profecias do Messias e alguém que sabia todo esse processo. Zacarias e Isabel, nesse tempo, sabiam muito sobre todo esse contexto das profecias, mas o que mais me chama a atenção no Evangelho de Lucas como fundamental argumento para que a gente dê atenção a ele, é que ele escreve a Teófilo, para que Teófilo tivesse certeza daqueles fatos que haviam acontecido sobre o Evangelho. Meus irmãos, Evangelho não é história da carochinha. Evangelho não é uma invenção de homens. Evangelho são fatos históricos que ocorreram, que aconteceram e que foram milimetricamente registrados pelo médico Lucas aqui. Eu acho que essa palavra, para que Teófilo você tenha certeza, que está nos versículos anteriores, conforme transmitiram desde o princípio, foram esses que testemunhas oculares. Eles chamam os apóstolos, Lucas chama os apóstolos de testemunhas oculares. Eu gosto dessa linguagem de Lucas, porque ele desconfigura todo tipo de confusão de títulos e cargos que nós trazemos para os apóstolos hoje em dia e naquela época. Ele não chama os apóstolos de funções como enviados, mas ele diz testemunhas oculares. Ou seja, a bênção, meus irmãos, daqueles homens não era ter sido colocado sobre uma posição especificamente honorífica, mas a bênção daqueles homens foi ter visto Jesus em carne presente. Eles tocaram, eles abraçaram Jesus, eles viveram com Jesus, eles comeram com Jesus. Eu não sei se existe honra maior para um homem, uma mulher, nascida nessa terra, de ter visto o Salvador. Eu gosto desse jeito que Lucas trata as coisas, na simplicidade que o Evangelho também as trata. Mas há dois motivos importantes, meus irmãos, para que nós pudéssemos dar atenção a essa história específica de Zacarias e Isabel. Primeiro, que ele não está em nenhum outro evangelho. É só Lucas que narra ele. Segundo, esse texto revela uma conexão muito grande de como Deus, desde Gênesis, vem promovendo e narrando e construindo o enredo da sua salvação. E já fizeram o merchan, mas eu coloquei aqui o merchan também no meu sermão. E tem o livro lá para você comprar, Enredo da Salvação, para você. E agora, como Deus está reescrevendo, por meio dos evangelhos,
o êxodo. Eu quero que vocês voltem um pouquinho a fita da sua mente para o êxodo. Nós vamos fazer novamente essa comparação até o final dessa mensagem, mas eu queria que você voltasse um pouquinho. Aquilo que era parcial. Moisés estava no deserto. Então Deus aparece a Moisés em meio a uma sarça, em meio a um milagre, a uma visão sobrenatural, a uma visão celestial. E diz, o que ele diz? Qual que é o primeiro convite que Deus faz a Moisés? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A primeira palavra do anúncio da libertação do seu povo que havia preso, quantos anos, irmãos? Mais ou menos 400 anos. As seguintes palavras do Senhor a Moisés é: eu ouvi atentamente, eu vi o clamor, o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor por libertação. O primeiro passo para entendermos o advento é que o grito de Deus para o advento, a sua comunidade de fé, ao seu povo é: se preparem, tirem as sandálias dos seus pés, vocês estão em terreno santo. Algo muito precioso vai acontecer. Isso concorda com as escrituras, meus irmãos, tanto com os profetas e outros textos bíblicos que diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus, santifiquemo-nos, não é? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Sempre que Deus está fazendo algo grande, sempre que Deus está fazendo algo poderoso, sempre que Deus está promovendo algo sobre a terra, Deus convida o seu povo à santificação. A preparação. Não à toa que a preparação da vinda do Messias, Deus escolhe um homem, cujo nome significa aquele que foi agraciado por Deus. João, aquele que foi agraciado por Deus. João, a graça de Deus. Assim também como Isabel e Zacarias também foram agraciados por Deus. E meus irmãos, o que eu quero concluir aqui com essa pequena introdução é que Deus ofereceu tudo que era necessário, preciso, para que as pessoas acreditassem nele. Meus irmãos, tudo que era possível, Deus ofereceu. Mas sabemos da história, mesmo assim as pessoas não acreditaram. Por quê? Porque a incredulidade, meus irmãos, é a maior doença da humanidade. A incredulidade é o pior efeito de Gênesis 3 no coração do homem. E somente a fé no Filho de Deus é o remédio para curar a nossa incredulidade. E eu dividi essa história em 3 partes, eu vou correr aqui, porque senão não vou terminar aqui. Na primeira parte eu já achei que eu não ia terminar a mensagem, mas vou tentar correr. E eu queria mostrar para vocês a importância que essa história tem no anúncio da vinda do Messias. Mas como eu disse para vocês, sem se colocar no lugar de Zacarias, é muito improvável que a gente entenda o que está acontecendo aqui. E uma das coisas importantes é que depois desses 400 anos de silêncio, se você abrir Malaquias capítulo 4, versículo 5, você vai ver o último versículo, é exatamente esse momento em que ele profetiza a vinda do espírito de Elias, que converteria os pais aos filhos, os filhos aos pais, etc. E é exatamente a característica do ministério de João Batista. E nesse contexto, dessa primeira parte, eu queria que você olhasse os versículos de 5 a 12. Nós vamos expor aqui 4 verdades, 4 ensinamentos que estão contidos nessa preparação. Dos versículos 5 e 6, o que eu gostaria de destacar aqui? É que nos dias de Herodes, Lucas faz questão
de dizer não só as origens de Zacarias e de Isabel. Veja que, meus irmãos, Zacarias e Isabel, tá? Isso é incomum daquela época, uma mulher ser colocada logo de início na história de alguém. Como também Maria foi colocada na história de Jesus. Isabel está aqui, de pé de igualdade com Zacarias. Citada no início da história, quando Deus planejou enviar a sua salvação, Isabel está lá. Ela vem antes, inclusive, da canção de Maria. De que o anjo aparece a Maria, aparece a Isabel, porque Deus estava convidando o seu povo a se preparar. João é a expressão desse convite. Mas no versículo 6, é muito interessante Deus, por meio de Lucas, manifestar essa sabedoria. Ambos eram justos diante de Deus. O que é preciso entender isso aqui, meus irmãos? Essa era uma época onde as pessoas não andavam sobre os preceitos de Deus. Havia uma apostasia nessa época. Ser justo diante de Deus nessa época era uma dádiva de Deus. Porque o normal era ser distante dessa realidade. Eram povos que estavam se reunindo, eram pessoas que não cumpriam a lei de Deus, eram poucos que eram justos diante de Deus. E isso é importante, esse é o primeiro destaque dentro dessa afirmação. Eles eram fiéis e justos em um tempo de infidelidade. Meus irmãos, o que indica para nós que Deus, quando vai fazer alguma coisa, Ele procura pessoas justas, vivendo em meio a um povo infiel. Não se engane, nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, mas quando Ele procura alguém para usar, Ele procura alguém que está seguindo a sua palavra, que está vivendo de acordo com seus preceitos, que está vivendo em santificação, que está se policiando diante de Deus, que está seguindo, mesmo indo contra a maré, mesmo indo na contramão desse sistema. Isso indica que é muito interessante que tanto Zacarias como Isabel possuíam uma graça de Deus diferenciada para viver isso. De alguma forma, para que alguém pudesse viver no nível do qual Lucas menciona, eles eram justos diante de Deus. Era quase como Lucas estava dizendo, eles possuíam uma graça para isso, porque era assim que funcionava antes da vinda do Messias, antes da descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo possuía as pessoas, era derramado sobre essas pessoas e não permaneciam definitivamente. Isso vai acontecer só lá depois da ressurreição de Jesus em Pentecostes, porque Jesus precisa vir, consumar a sua obra, retornar para o Pai, e então enviar o Consolador. Portanto, ser justos diante de Deus, para Zacarias e Isabel, significa essa graça que vem de Deus para que eles sejam justificados e possam viver justamente diante de Deus. Ser justo diante de Deus não é uma ação humana, propriamente dito, porque é impossível alguém que foi afetado pelos efeitos de Gênesis 3, do pecado e da idolatria, voltar-se para Deus com seus próprios esforços. O segundo destaque, a segunda coisa é que no versículo 7, note comigo aqui, no versículo 7 diz assim, eles não tinham filhos. O que me chamou a atenção aqui é que a graça que eles possuíam não os tornou imunes aos problemas dessa vida. Isso também era um ponto positivo para a graça que eles tinham. Eles eram fiéis mesmo em face à esterilidade, que era uma das piores circunstâncias que uma mulher e um homem podiam viver, ainda assim conhecendo todo o processo de sacerdócio e da religião judaica. Esterilidade era algo profundamente destruidor para a vida das mulheres naquela época. Uma mulher naquela época, ela era agraciada pelo fato de dar filhos ao homem, à família. Mas veja, Lucas faz questão de citar Isabel, uma estéril, como alguém agraciada e justa diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Deus não é injusto com ninguém. De
J.C. Ryle, ele fala uma frase bem interessante sobre essa questão. Ele diz assim: se as aflições da vida nos levam para mais perto de Jesus, da Bíblia e da oração, elas são bênçãos. Talvez não pensemos assim aqui, agora, mas pensaremos quando acordarmos no mundo vindouro. Vou ler de novo para você entender a profundidade dessa frase. Se as aflições da vida nos levam para mais perto de Jesus, da Bíblia e da oração, elas são bênçãos. Talvez não pensemos assim aqui, mas pensaremos quando acordarmos no mundo vindouro. Ser agraciado por Deus, ser escolhido como povo de Deus, ser separado como povo de Deus, não nos deixará imune às aflições deste mundo. Nós não somos superpoderosos e aqueles que estão imunes. Deus está esperando fidelidade mesmo em meio às provações e tribulações desta vida. Terceiro destaque: o anjo aparece a Zacarias no versículo de número 11. Meus irmãos, em nenhum outro texto bíblico, ou passagens bíblicas, há tamanha aparição de anjos como nesses textos bíblicos que narram a vinda do Messias. Em nenhum outro lugar da Bíblia se vê frequência tal da aparição de anjos se relacionando, manifestando mensagens, como nos textos que narram a vinda do Messias. 2 destaques sobre isso que eu gostaria que você pensasse: algo celestial, alinhado aos céus, algo muito importante estava acontecendo naquele momento. A salvação e a libertação do êxodo de Moisés foi temporária, mas a salvação que Deus manifestou por meio do Messias seria definitiva e para sempre. Deus estava de uma vez por todas transtornando o mundo do caos e colocando ordem na sua criação por meio de Jesus. Então, manifestações celestiais começaram a acontecer com muita frequência, para que os homens pudessem crer, para que os homens pudessem ver. E o segundo destaque disso, meus irmãos, porque se um anjo nesta magnitude vem anunciar alguém, que dirá o Senhor desse anjo? O que nós precisamos colocar na nossa vida: quem vem daqui depois é ainda maior do que eles. Quem vem aqui depois de mim, se você está agora vendo essa magnitude, dessa manifestação celestial, um ser todo-poderoso descendo, quem vem depois é ainda maior do que estes que é anunciado. Quem vem depois é Senhor dos anjos. Quem vem depois é o motivo dos anjos adorarem. Quem vem depois é o Criador dos anjos. Meus irmãos, depois de 400 anos, um anjo aparece a um sacerdote no templo. No templo. Algo celestial está acontecendo. E quarto destaque, no versículo de número 12, Zacarias fica aterrorizado com essa visão. Ele fica possuído de temor. Zacarias ficou assustado, diz assim o versículo 12, número 12. Aqui. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Hoje, quando o pessoal vê anjo, pede piques, né? Um pouco diferente, né? Eu acho que tem algum descompasso com a mensagem, né? A pessoa vê anjo, recebe uma profecia, ó, o pix, tal. Eu acho que tem alguma coisa errada com a gente, assim, com a nossa interpretação. Porque gente, Zacarias era um sacerdote agraciado por Deus, justo diante de Deus. Quando ele vê um anjo, ele se assusta. Eu acho que eu morro se eu ver um anjo. Porque
eu não sei se eu estou no nível de Zacarias, eu acho que não, quer dizer, eu tenho certeza que não. Então, este temor, ele concorda com os relatos bíblicos das aparições anteriores. Homens de Deus, Abraão, Daniel, esses homens se apavoraram ao ver esses seres celestiais. Porque eles foram possuídos de temor, de uma santa reverência, de um lugar de prostração. João, o apóstolo amado, quando vê Jesus manifesto no Apocalipse, o Cordeiro de Deus, aquele que agora já tinha vencido, ele cai como morto, no chão. Como tem sido a nossa relação com as promessas de Deus e com a espiritualidade que Deus está promovendo por meio das suas promessas? Porque nós temos tratado isso como se fosse algo banal. A aparição de um anjo é algo de fato poderoso e marcante, que estava marcando a vinda da salvação plena e definitiva para o seu povo. E por que esse temor se apodera dos homens? É inevitável, meus irmãos. Quando nós olhamos um ser celestial, nós olhamos para nós mesmos, a nossa fraqueza, pequenez, limitação, incapacidades. É inevitável a gente fazer essa comparação. Culpa, corrupção, das quais nós estamos vendo. Um ser celestial que está do lado do trono de Deus, está olhando o trono de Deus, e nesse momento eles estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Eles 24 horas, eles cantam, eles adoram, porque eles estão diante daquele que é digno de receber toda a adoração, todo o louvor, e é este que viria, meus irmãos. É este do qual a preparação está sendo solicitada ao seu povo. Não se recebe o Senhor de qualquer maneira, meus irmãos. Engana-se aquele que acha que aquele nenê na manjedoura, frágil e sensível, aquele nenê na manjedoura, frágil e insensível, era a semente do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e vive para sempre, e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, do qual o universo inteiro foi criado. Se os anjos são tão grandes e terríveis, assustadores, como é que será o Senhor deles, irmão? Essa é a comparação que a gente tem que pensar. O objetivo desse texto é nos levar à adoração àquele que de fato deve ser adorado, aquele que de fato deve ser temido, aquele que de fato deve promover temor e santificação em nossas vidas. Se homens justos e cheios da graça e do favor de Deus se apavoraram, que dirá dos ímpios no último dia? Que dirá daqueles que não creem e que até o último dia negarem a graça salvadora do nosso Senhor, e os anjos começarem a separar aqueles que são e aqueles que não são, as ovelhas dos bodes? Que dirá do terror que se apoderará da humanidade nesses dias, meus irmãos, os anjos vindo e separando as pessoas que não creem, porque durante toda a sua vida tiveram oportunidades de crer em Jesus. Durante toda a sua vida tiveram oportunidades de andar com Jesus. Durante toda a sua vida foram convidadas pela natureza, pelos amigos, pela proclamação, pelo Evangelho, a se renderem à salvação e senhorio desse grande Senhor, e negaram até o fim a sua existência. Esse dia me apavora, meus irmãos. Portanto, esse é o primeiro anúncio da preparação. A segunda parte está no texto de Lucas 1, 13 a 17. Eu achei que eu não ia conseguir chegar até aqui, realmente, já acabou meu tempo e eu cheguei na primeira metade. Eu acho que talvez a gente tenha que pregar depois mais um tempo, né? Mas a segunda metade dessa preparação se encontra, segunda parte, dos versos 13 ao 17, quando o anjo anuncia o nascimento de João. E eu vou passar um pouco mais rápido dessa parte, e ela nos apresenta 3 características importantes também, 3 destaques importantes que também têm as suas reflexões. A primeira é um consolo, e eu fui muito consolado por isso. No versículo de número 13, o anjo diz assim: calma, Zacarias, não temas. Ele não vai me matar.
Você imagina um homem dentro do santuário de Deus, fazendo incenso, do lugar da presença de Deus, manifesta, parece um anjo, fala, vou morrer. É isso que ele pensou. E aí o anjo diz, não temas, o anjo diz mais. E o que o anjo diz representa de fato aquilo que Deus disse a Moisés em frente à sua sarça. Ele diz assim, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. O que indica, meus irmãos, que Zacarias orava. Essa é a primeira coisa. E ele orava especificamente por algo que ele gostaria de viver, que era ser pai. Porque a resposta do anjo para Zacarias é que ele teria um filho. E a graça de Deus, que se apoderaria da sua esposa, dele, da sua família, produziria um filho, onde havia esterilidade. A salvação prepara, dando sinais de vida. A salvação que viria, traria vida eterna para todos aqueles que crerem. O que é importante a gente entender é que a demora em responder às nossas orações não significa que elas não foram ouvidas e muito menos rejeitadas, mas que há um Deus controlando todas as coisas e no tempo certo a resposta virá. Se Jesus veio, a resposta já veio. E ela veio para Zacarias. É quase que essa manifestação de eu ouvi, certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Deus está atento ao nosso clamor. Deus está olhando o seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Esse é um sinal da salvação de Deus. Aquilo que era um silêncio, aquilo que era orações impedidas, onde havia bloqueio, agora há um Deus ouvindo orações do seu povo, meus irmãos. Isso é tremendamente consolador. Que não importa o tema da sua oração, Deus está ouvindo você. A segunda coisa que eu destacaria aqui é no versículo 14. E eu acho muito, nesse momento eu me emocionei muito. Porque no versículo 14 ele diz assim, você ficará alegre e feliz, muitos ficarão contentes com o nascimento dele. O anjo diz que aquele filho traria alegria para a vida de Zacarias, traria alegria para a vida de Isabel. E alegria, a primeira coisa, as orações são ouvidas, os clamores são ouvidos. A segunda coisa que a graça e a manifestação da salvação de Deus ela traz é alegria. Graça é alegria. Deus restaura a alegria. Ele pega a veste de cinza que Zacarias viveu durante toda a sua vida e a velhice, e agora transforma em veste de louvor. Ele pega aquela poeira, aquela cinza e transforma em óleo de alegria. Então aquilo que era choro, ele transforma em riso. Aquele versículo que diz, você pode chorar a noite inteira, mas de manhã a alegria surge. Então é como se amanhã estivesse surgindo aqui, a salvação estava surgindo aqui. Então a alegria é uma das características que vem de encontro à desesperança, à infertilidade, ao silêncio, todas essas relações. A alegria é o caráter da salvação. E último, quaisquer que sejam as nossas aspirações sobre os nossos filhos, essa é uma parte importante. Nós devemos desejar que os seus nomes estejam escritos no livro da vida e que eles façam parte do povo de Deus. Eu fico pensando, e eu li o Ryle, quando ele fala sobre ele comenta no seu comentário sobre esse texto, ele fala assim, que maior alegria, nenhum filho causa tanta alegria quanto aquele que possui a graça de Deus. E nos versos subsequentes, meus irmãos, o texto vai dizer, e o anjo vai dizer, que o seu filho o nome dele seria João. Ele seria cheio do Espírito Santo de Deus. E o seu ministério converteria os pais aos filhos, e ele converteria a nação de Israel.
Imagina a alegria desse sacerdote saber que o seu filho tem herança da sua fé, que o seu filho tem a continuidade da sua fé, que ele está seguindo os seus caminhos, que ele está fazendo aquilo que você o ensinou a fazer. Isso é profundo diante de Deus, isso é verdadeiro diante de Deus. E no versículo 15 a 17, eu acho interessante quando o anjo diz assim a João, ele fala assim, no versículo 17 ele fala assim, no versículo 15, do 15 ao 17, é o ministério de João Batista. Ele descreve quase que as mesmas palavras de Isaías 43 e de Malaquias 4:5. É quase que uma descrição igual, assim, quase que um copy-paste dessas profecias. Mas aqui interessante, ele fala assim, e o seu filho será grande diante do Senhor. Qual que é o conceito de grandeza que o anjo está trazendo aqui? Aquele que possui a graça de Deus. Ser grande é possuir a graça de Deus. Ser grande é obedecer a Deus. Ser grande nem sempre é ser visto pelos homens. Ser grande nem sempre é ser aplaudido pelos homens. Nem sempre é ser colocado sobre uma plataforma. Ser grande é fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Ser grande é submeter-se ao Senhor. Ser grande, então ele dá um novo conceito de grandeza, né? Ser grande é ser cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre materno. Olha só, não despreze as crianças. Nós convidamos os pais ao advento, porque nós queremos ver aqui as nossas crianças serem cheias pelo Espírito Santo de Deus. Assim como João foi cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe. É como se Lucas estivesse gritando em alto e bom tom, não há idade, não há lugar, não há tempo. É a vontade de Deus manifesta, é a graça de Deus, e a verdadeira grandeza se manifestando é a grandeza da graça de Deus. É converter o coração dos filhos aos pais, é converter os filhos de Israel, é levar pessoas da desobediência à prudência. Mais do que isso, é habilitar o povo de Deus, é preparar o povo de Deus. Esse era o ministério de João. Ele veio para preparar o povo de Deus para receber essa tão grande salvação que vinha por meio do Messias. Aquele que João batizava por água, mas aquele que viria depois batizaria por fogo. E ele quer dizer com isso que esse batismo é um batismo superior ao batismo de água. Não agora de arrependimento, mas um batismo de sacrifício, de discipulado, de morte. O holocausto era consumido com fogo. Holocausto significa todo queimado, inteiro queimado. Era consumido fora do arraial e as cinzas eram trazidas e oferecidas diante de Deus. É um amor de sacrifício que seria gerado, é um batismo de discipulado, de sacrifício. Vamos ter outros tempos para falar sobre isso. E a terceira parte, eu gostaria de concluir com ela, é dos versículos 18 ao 25, mas nós vamos parar mais ou menos no 21 ali, que é a incredulidade de Zacarias. Mesmo diante de tudo isso, como é que Zacarias recebe esses sinais, essa palavra? Tudo que Deus estava falando com ele ali, ele diz, eu sou velho, mas Zacarias já devia saber que na história Abraão era velho. Ele já devia saber que Moisés era velho, ele já devia saber que Isaac era velho, ele já devia saber sobre Raabe, ele já devia saber sobre Jonas, ele já devia saber sobre Davi, ele já devia saber sobre tudo isso, ele devia ouvir isso e falar, vamos lá, Senhor, o que temos que fazer? Vamos lá fazer um filho, Mas como é que ele se apresenta diante de Deus, meus irmãos? Eu já sou velho, a minha mulher é estéril. O que se apresenta diante de tamanha notícia? Incredulidade. Não significa que... Sabe aonde que isso se manifestou? No santo lugar. No templo de Deus. Ele não estava na Babilônia, não. Ele não estava no prostíbulo, não. Não estava na festa, não. Ele estava no santo lugar. Primeira manifestação da graça de Deus, que não foi fulminado ali naquele momento. Já um sinal da salvação de Deus que haveria de se manifestar por meio da misericórdia.
Então, Gabriel responde de um jeito muito poderoso, ele diz, eu sou Gabriel. Percebe que é a mesma resposta que Deus dá a Moisés? Senhor, quem que eu vou dizer que o eu sou te mandou? Ele aponta para o seu caráter. E Gabriel, como mensageiro de Deus, diz, eu sou Gabriel. Por que ele diz isso? Porque Zacarias devia saber que 490 anos antes desse episódio, o mesmo anjo Gabriel apareceu ao profeta Daniel e disse, virá o Messias. E antes dele virá aquele que preparará o caminho do Messias. Ele já tinha dito. Então Gabriel com essa fala está dizendo assim, eu sou o mesmo Gabriel que anunciou essas profecias ao seu profeta Daniel. E sabe onde Daniel estava? Daniel estava na Babilônia. E Daniel creu nas palavras do anjo Gabriel. Zacarias estava, mesmo, por mais que eu goste de Zacarias, ele estava no templo de Deus, executando o serviço de Deus, e não creu. Parece muito com a gente, vim na igreja, eu sou voluntário, eu canto no louvor, eu sou pastor. A incredulidade pode te alcançar em cima do púlpito, meu irmão. No santo lugar. Você desempenhando o seu sacerdócio. Tão grande salvação manifestou o quê? E esse contraste da mensagem de Daniel com a mensagem de Zacarias. Meus irmãos, a incredulidade talvez seja a pior ofensa que nós podemos apresentar diante de Deus. E o castigo foi severo. Na mesma hora, o anjo Gabriel disse, você vai ficar mudo. E a terceiro destaque é isso, a incredulidade nos emudece. E fruto dessa não falar, é duas coisas. A primeira está no versículo 21. A demora de Zacarias é fruto da sua incredulidade. A gente fica lento. O povo estava esperando a resposta dele, ele não vinha. Por quê? Porque ele não sabia como é que ele ia falar com o povo. Porque a conversa deles foi rápida. Por que ele demorou? Porque ele não sabia o que falar. Porque na verdade não podia nem falar, perdeu a condição de falar. A incredulidade, meus irmãos, nos distancia do bom anúncio, da preparação do Evangelho. A incredulidade nos leva a um lugar onde nós não podemos ser usados por Deus para anunciar esse bom anúncio na vida dos nossos irmãos, na vida do povo de Deus. Ele demora, a incredulidade, ela promove demora, ela retarda, como se isso fosse possível. Eu sou meio em crise com esse processo, porque eu acho que Deus não retarda, nem apressa, mas eu sinto que quando nós somos incrédulos, nós não podemos participar daquilo que Deus está fazendo. E isso, para mim, significa estar atrasado, vamos dizer assim. Não é que Deus está atrasado, sou eu que estou atrasado. Porque eu estou segurando aquilo que Deus quer manifestar. Agora eu não posso falar para minha esposa, nem isso. Olha, nós vamos ter um filho, aí tem que fazer sinal, né? A dificuldade que existe. Minha esposa, ela fala Libras e é muito difícil. Mas esse emudecimento revela o fruto dessa incredulidade no sentido de não conseguir proclamar, participar dessa alegria, dessa graça. João significa graça. E o segundo, que o emudecimento nos impede de conduzir o povo nos caminhos da preparação. Olha o que está escrito no verso 22. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, então entenderam que ele havia tido uma visão do santuário. E expressava-se por meio de sinais e permanecia mudo. Veja que Lucas põe um ponto nisso, como se não houvesse mais nada o que falar sobre esse assunto, porque mais nada aconteceu depois disso. Ele foi para casa. E então ele foi falar só depois que todas essas coisas aconteceram, como o anjo havia dito que ele falaria. E uma comparação aqui é necessária. 400 anos de escravidão do Egito, Deus aparece a Moisés na sarça, convida a uma preparação, tire suas sandálias dos pés. O que surge? Incredulidade. Agora, 400 anos de silêncio, depois de toda a vivência do histórico do povo de Israel, Deus aparece a Zacarias no templo por meio de um anjo. Agora não é uma sarça ardente, agora é um anjo por ele mesmo, e convida
e convida Zacarias para uma preparação. O que surge? Incredulidade. A incredulidade não impediu o fluir de Deus. Ela não impede. Não impediu o que Deus havia determinado. E nunca vai impedir. Nunca vai impedir. A incredulidade vai impedir o nosso envolvimento com as coisas celestiais. Deus continuará fazendo e cumprindo os seus propósitos. Somos nós que não estaremos preparados para o bom anúncio se a incredulidade nos alcança, meus irmãos. E eu queria muito que você saísse daqui essa noite refletindo profundamente sobre a sua fé. É isso que Lucas quer produzir no nosso coração. Ele quer produzir certeza. Fé é certeza, convicção. Incredulidade é dúvida. Deus quer produzir certeza. E tudo isso se cumpriu. E o meu apelo a você é que nós precisamos de uma análise profunda sobre os nossos corações para entender o que nos leva à incredulidade. Eu queria convidar você a isso. Segundo, eu queria que você respondesse essa pergunta. Nós somos crentes em Jesus? Eu sou crente em Jesus? Sim, se sim, eu estou preparado para recebê-lo. Eu acho que essa é a mensagem de hoje, Senhor, para nós, para a nossa comunidade. E por último, se nós estamos preparados para nos encontrarmos com Deus? Se isso que aconteceu com Zacarias acontecesse conosco, como é que nós reagiríamos? Feche os seus olhos, vamos orar. O meu convite à igreja nessa noite é que nós possamos sondar os nossos corações em arrependimento e possamos nesse mês de dezembro nos preparar para o nosso encontro com o Senhor. Ele veio, Ele virá, Ele voltará em breve para se encontrar com a sua igreja, sua noiva. E a pergunta que nós temos que fazer é: nós estamos preparados para recebê-lo? Senhor, nós nos ajuntamos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Senhor, nos livra da incredulidade. Nos leva, Senhor, pelo caminho das convicções, Senhor. Pelo caminho da santidade. Pelo caminho, Senhor, da fé. Senhor, esse é um mês de fé. É um mês de nos lembrarmos da gloriosa promessa de salvação. É um mês para nos lembrarmos da gloriosa promessa de salvação que ainda se cumprirá no retorno do Rei dos Reis para buscar a sua igreja. E nos lembrando do Teu sacrifício, Senhor, da Tua morte e ressurreição, nos lembramos também de Zacarias e Isabel, um casal justo, do qual o Senhor agraciou com a vinda simplesmente do precursor do Messias. E mesmo diante de toda essa realidade celestial, de todos esses sinais e conhecimentos históricos, Zacarias foi tomado por uma incredulidade. Senhor, nós queremos ser encontrados, Senhor, entre aqueles que creem. Nós queremos ser encontrados, Senhor, entre aqueles que acreditam. Nós queremos ser encontrados, Senhor, entre aqueles que dizem sim à Tua mensagem de salvação. Nós queremos ser encontrados entre aqueles que se arrependem.
Nós queremos ser encontrados, Senhor, entre aqueles que o coração, ó Senhor, é profundamente levado, Senhor, a acreditar no Senhor e na Tua salvação, Senhor. E um dia esta salvação teve um início, Senhor, e esse início foi uma preparação, um convite a preparar-nos para o encontro glorioso com o Senhor. E Senhor, nós queremos aqui orar pela Sua igreja, Senhor. Ó Deus, tira toda a incredulidade do nosso meio, Senhor. Ó Deus, enche os nossos corações de fé, de certeza, Senhor. Ó Deus, do anúncio das Suas palavras, Senhor. Ó Deus, de certeza, de experiências da Tua salvação em nossos corações, Senhor. Aqueles que estão duvidosos, aqueles que estão, ó Senhor, tristes, Senhor, enche-os de alegria, Senhor. Aqueles que vivem infertilidade, Senhor, que eles vivam vida, Senhor, fertilidade, Senhor. Ó Deus, abundância de vida, de amor. Aqueles que se acham não ouvidos pelo Senhor, ó Deus, fala ao coração deles que o Senhor os ouve, que agora a Sua mão não está encolhida para que não possa salvar. O Senhor está chamando os pecadores: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enche os teus filhos, Senhor, da certeza da sua salvação, de que um dia a salvação veio ao mundo, a semente das nações, daquela que abençoaria todas as famílias da terra, nasceu, viveu, ensinou o homem a viver e amar, morreu numa cruz, a Deus, no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, foi levado aos céus e em breve voltará para buscar a sua igreja. Senhor, prepara o teu povo para encontrar com o Senhor. Prepara, Senhor, enche os nossos corações de fervor, de temor, santo temor, Senhor, sobre a nossa vida, a nossa igreja, a nossa comunidade, enquanto refletimos no anúncio poderosíssimo da salvação do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.